Agora são 7h17 e nós vamos conversar neste momento com o Amaury Chamorro, ele que é consultor e analista internacional. Olá, Chamorro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, Chamorro, vamos começar com o Uruguai, né? Nós tivemos aí a posse do novo presidente, né? O Lacalle Pou tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro também compareceu à cerimônia e num dos depoimentos, enfim, numa das falas, né, do Lacalle, ele disse que devemos deixar de lado as questões ideológicas de cada país para que o bloco fique mais forte, o bloco Mercosul. Como é que você acompanhou aí essa cerimônia, Amaury? Conta pra gente. Bom, é importante entender a polarização dentro do Mercosul a partir da vitória do presidente Alberto Fernandes da Argentina, né, que desde um período de campanha enfrentava diretamente o presidente Bolsonaro, inclusive tensionando e podendo afetar, de certa forma, a relação comercial entre o Brasil e a Argentina. O Uruguai, assim como o Paraguai, são países que têm menos importância, digamos, menos peso, não importância, desculpe a expressão, menos peso dentro do Mercosul, que, de alguma forma, agora, dando esse giro da esquerda para a direita, com a vitória do novo governo, né, com a posse do novo governo, vai permitir, de alguma maneira, não manter isolado o presidente Bolsonaro, que enfrenta uma tensão internacional a raiz dos incêndios na Amazônia e também suas declarações homofóbicas. Então, nesse momento, o Mercosul, obviamente, a grande maioria são liderados por governos, é liderado por governos de direita, mantém um pouco contra a parede o presidente Alberto Fernandes, apesar do tamanho da economia de Alberto Fernandes, da Argentina. Então, vamos ver. Há uma necessidade, obviamente, de tentar reconhecer o governo, inclusive, da ANES, né, da presidente da Bolívia, que faz parte do Mercosul nesse momento, mas ela enfrenta muita resistência internacional. Vamos ver como vai acontecer. Agora, o Bolsonaro foi recebido muito calorosamente, digamos, né? A população, obviamente, que estava ao redor da cerimônia da posse do novo governo, obviamente, na sua grande maioria eram de direita, apoiavam o novo presidente, fizeram uma demonstração de apoio ao Bolsonaro, muito caloroso, mas também haviam alguns grupos que se enfrentaram e, de alguma forma, não receberam com muito carinho. Muito bem, vamos para os Estados Unidos agora, Chamorro. Hoje a gente está vendo aí a expectativa em relação à super terça, né, que vai decidir aí a disputa de delegados ali na Califórnia e Texas. Como é que você está vendo também a eleição nos Estados Unidos? Bernie Sanders é o grande favorito, na sua opinião? Como é que você está vendo aí? Tem que analisar a partir de duas coisas, né? Os demócratas, eles normalmente elegem um presidente que tenha, um candidato que tenha mais capacidade de vencer a eleição contra um candidato republicano. Nesse caso, o Bernie Sanders, atualmente, as pesquisas dão quase que aliás, um empate técnico, né, entre a projeção da eleição do Bernie Sanders contra o Trump. Já o Biden, ele ganha, né? A projeção é que ele ganharia a eleição do presidente Donald Trump. Então, os demócratas, apesar do Bernie Sanders ter feito até agora uma campanha primárias excepcional em todos os aspectos, ganhou praticamente todas as primárias em todos os estados, ele enfrenta, assim, uma desconfiança no sentido de que ele poderia não vencer a eleição contra o Donald Trump. Então, é essa variável que tem que ser vista, já que alguns demócratas dos partidos, perdão, alguns demócratas, né, os votantes do partido em alguns estados-chave vão optar provavelmente por um candidato que tenha capacidade de vencer o Donald Trump. Isso precisa de uma distância, pelo menos nas pesquisas atualmente, historicamente nos Estados Unidos, de mais ou menos 10 pontos. Agora, o Bernie Sanders realmente está fazendo uma revolução nos Estados Unidos, já que a mobilização que ele conseguiu, autofinanciamento, através de doações e a participação dos jovens é histórica. Nunca na história dos Estados Unidos havia acontecido de um candidato democrata ter conseguido mobilizar tanto dinheiro através de doações pessoais, né? Lembrando que ele sempre denegou o recebimento de dinheiro de empresas, coisa que é absolutamente ilegal nos Estados Unidos, de empresas, de farmacêuticas e bancos, já que ele sempre fala na taxação dessas grandes fortunas, né, de cobrar mais impostos dos ricos. Então, há uma disputa interessante que, inclusive, modificou a agenda pública dos Estados Unidos, já que a grande maioria das pessoas agora realmente começou a olhar
não com tanto medo, um novo sistema de saúde nos Estados Unidos, né? Lembrando que praticamente não existe saúde pública lá, né? Que todos têm que ter convênio, senão você pode morrer na porta de um hospital sem ser atendido, caso você não tenha convênio. A lei não obriga os hospitais a atenderem vítimas que precisam de atenção no pronto-socorro, esse tipo de coisa. Então, agora, com os discursos de Bernie Sanders e desde algum tempo que das propostas do Barack Obama, o público, inclusive não democrata, começa a olhar com interesse nessa possibilidade de reformar. Então, Donald Trump já está admitindo a possibilidade de reformar o sistema de saúde dos Estados Unidos, justamente para tentar brecar um pouco essa força que o Partido Democrata tem conseguido ter naqueles setores um pouco mais indecisos. Vamos ver o que vai acontecer, vai ser bem interessante. Será uma disputa dos extremos, né? De um lado, ultra-extrema direita dos Estados Unidos, com Donald Trump, caso ganhe o Bernie Sanders, um homem que se declara socialista. Isso será um candidato socialista disputando a eleição presidencial. Isso não aconteceu nos Estados Unidos já há quase 100 anos. Agora vamos para a Turquia, né? Síria, Turquia derrubando aí aviões da Síria, né? Numa nova escalada do conflito. Conta pra gente como é que tá essa situação também, Chamorro. Bom, a situação é extremamente tensa, né? O Erdogan, o presidente da Turquia, ele tem um posicionamento um pouco complicado de entender, tanto para o Ocidente como para o Oriente, né? Ele é brigado com os Estados Unidos, declaradamente oposição ao governo do Donald Trump, porém ele tenta ser aceito dentro da União Europeia e ele utiliza como forma de pressão a guerra justamente com a Turquia, né? Lembrando na Síria. A Síria e a Turquia fazem fronteira e nesse momento o Erdogan disse que ele vai liberar a passagem dos migrantes sírios, refugiados os refugiados sírios que estão tentando fugir da guerra para entrar na União Europeia. É isso que a União Europeia tem um pânico, já que o dique de contenção, digamos assim, dessa nova onda migratória é a Turquia. Então a Turquia fala para a União Europeia apoiar um pouco mais os bombardeios e a presença militar do Estado turco dentro da Síria, porém, ele é um sócio estratégico muito importante da Rússia, que é quem basicamente conseguiu vencer até agora, junto ao governo sírio do presidente Bashar al-Assad, a guerra contra o terrorismo do Estado Islâmico. Então, há uma presença física de militares turcos dentro da Síria, que apoiam geograficamente, em termos de permitir a passagem e também, obviamente, a logística de grupos terroristas, porém eles falam que eles estão apoiando os rebeldes, né? Essa questão retórica da disputa entre se são rebeldes ou são terroristas do Estado Islâmico, mas obviamente são terroristas do Estado Islâmico, e de alguma forma a Turquia quer ter um controle da fronteira norte da Síria, já que também há uma presença grande de curdos, né, na região. Os curdos são uma nacionalidade que a Turquia enfrenta já há muito tempo, que não quer permitir a sua independência, a criação de um Estado turco, um Estado curdo, e é justamente nessa fronteira onde há a presença da Turquia que eles tentam, de alguma maneira, conter e manter o controle totalmente da Turquia dentro da Síria. Essa semana vai ser gerada uma reunião entre o presidente Erdogan e Putin, já que eles são sócios estratégicos. O Erdogan ele compra armas ele iniciou um processo de compra de armas, principalmente na questão aeroespacial da Rússia, e nesse momento, obviamente, o bombardeio, o ataque entre sírios e turcos acaba tensionando também a relação entre a Turquia e a Rússia, que é um sócio estratégico para eles. Então, essa semana, provavelmente, eles façam uma nova reunião para chegar a um acordo e tentar diminuir as tensões entre a Síria e a Turquia. Lembrando que a Turquia invadiu a Síria, né? A Síria está sendo invadida na sua fronteira norte pelo Estado turco. Muito bem, agora vamos falar das tensões que acontecem na Índia, né? Tem conflitos religiosos, número de mortos está subindo aí para 32 que morreram em confrontos entre hindus e muçulmanos. Explica um pouco, Chamorro, o que está acontecendo ali na Índia? O que acontece na Índia é que foi aprovada uma lei que praticamente exclui as comunidades, as minorias muçulmanas de uma proteção do Estado, o Estado que também é secular, ou seja, não é um Estado regido por uma religião. Porém, todos os muçulmanos dentro da Índia, historicamente, sempre sofreram persecuções ao longo da sua independência. Também vamos lembrar que
que a Índia e o Paquistão eram uma colônia só do Reino Unido, né? A partir da independência de ambos os países se dividiram e eles disputam militarmente o controle da Caxemira, que é a região fronteiriça entre o Paquistão, que é a maioria muçulmana, e a Índia, que é a maioria hindu, né? Na sua religião, sabemos que a religião se subdivide em uma série de castas ou etnias. Então, nesse momento, as comunidades muçulmanas estão sendo reprimidas pela polícia e pelo Estado da Índia, já que eles saíram a reclamar que sejam parte também dessa lei que supostamente protegeria ou reconheceria essas diferentes cidadanias de origem muçulmana que vivem dentro da Índia. Uma coisa que acontece praticamente toda essa Ásia, toda essa região da Ásia, que há uma presença muçulmana muito grande, porém os estados, na sua grande maioria, não são muçulmanos, e eles, assim como o caso do Sri Lanka, no caso de alguns outros países naquela região, que perseguiram já e geraram, inclusive, um processo de etnocídio contra os muçulmanos que vivem nessa região, com a desculpa muitas vezes de que são focos de presença de grupos terroristas, de jihadistas, porém sabemos que não é verdade. O que acontece há uma pressão também econômica em certos setores que são dominados por muçulmanos dentro da economia daquelas regiões especificamente. Então, o que está acontecendo é realmente uma perseguição religiosa, digamos assim, dentro da Índia, e a comunidade internacional está pressionando o governo hindu para cessar a perseguição e também, de alguma forma, reconhecer a presença, reconhecer a cidadania, né, dessas religiões, dessas subdivisões dos grupos étnicos islâmicos que existem dentro da Índia. Perfeito. Agora vamos para a Venezuela. A gente sabe que a Assembleia Nacional Venezuelana, que é controlada aí pela oposição, autorizou o presidente Juan Guaidó, se a gente pode dizer assim, a gente acho que não pode, né? Mas enfim, o autoproclamado Juan Guaidó, a criar um fundo de até 80 milhões de dólares em contas bancárias congeladas no exterior. Queria que você falasse sobre essa crise, né, na Venezuela. O que acontece é que o Juan Guaidó, ele é reconhecido pelos Estados Unidos como o presidente interino da Venezuela, coisa que é uma barbaridade em termos de direito internacional e das relações internacionais, já que o Guaidó não é nada além de um deputado. Os Estados Unidos congelou dinheiros que existem em contas específicas que basicamente são contas do Estado da Venezuela, e das empresas multinacionais venezuelanas que estão nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos congelam esse dinheiro, não permitem que o Estado venezuelano continue utilizando e permite apenas que o Guaidó e algum representante seu, algum delegado, tenha a gestão sobre fundos que, nesse caso, agora chegam a 80 milhões de dólares, algo mais ou menos como 320 milhões de reais. Então, o Guaidó, já desde algum tempo, ele tem uma gestão total sobre dinheiros que são do Estado, são do povo venezuelano. E esses dinheiros, basicamente, eram utilizados, esses fundos, para a assistência e a cirurgia ou tratamento médico de venezuelanos no exterior da Venezuela, já que, por exemplo, a questão de transplante de medula na Itália, havia 12 crianças que estavam na Itália, que eram pagadas justamente por esses fundos que estão nos Estados Unidos, que são do Estado venezuelano, para que elas pudessem fazer o tratamento contra o câncer. Então, o Guaidó, a partir dessa afetação do bloqueio econômico, também teve a sua reputação muito questionada dentro da Venezuela, já que 2 crianças morreram por falta de tratamento, por falta de pagamento, já que o dinheiro estava congelado nos Estados Unidos. Então, agora, numa tentativa de se reerguer em termos de presença dentro da Venezuela, os Estados Unidos praticamente permitem que parte desse dinheiro congelado seja gerenciado pelo Guaidó para justamente tentar uma ajuda humanitária a essas pessoas, a esses venezuelanos que estão fora do país e precisam de um tratamento médico. Já que, lembremos, o Guaidó está muito afetado em termos da sua projeção interna, e agora que a Venezuela vai passar por um processo eleitoral parlamentar, a Venezuela vai ter uma eleição parlamentar esse ano, o Guaidó ele já declarou que ele não vai participar dessa eleição, já que supostamente não há garantias do livre direito ao voto
né, que o governo manipularia o resultado dessa eleição. Porém, a grande maioria da oposição que está presente na Assembleia Nacional disse que eles sim vão participar da eleição, já que eles sabem que as pesquisas, de alguma maneira, poderiam dar uma disputa interessante entre o PSUV, né, o partido do governo, o partido do presidente Nicolás Maduro, contra os partidos de oposição de direita. Então, o Guaidó declarou que não participaria e, de alguma forma, está tentando recuperar sua imagem dentro do país, que está muito desgastada, né? A viagem dele ao redor do mundo pedindo um bloqueio, inclusive em alguns pontos dando sinais de que ele gostaria de um apoio militar, ou seja, de uma invasão à Venezuela para derrubar o governo do presidente Nicolás Maduro, dentro do país foi recebido de maneira muito negativa. Isso afetou a sua imagem e, obviamente, ele tenta agora, com esse dinheiro que é do povo venezuelano, fazer algum tipo de ação de relações públicas para tentar melhorar a sua imagem. Perfeito, tá certo, Chamorro. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Maurício Chamorro, consultor e analista internacional.